Oi pessoal, tudo bom? Eu sou a professora Meg. Para quem não me conhece, sou professora de inglês há 30 anos. Também sou tradutora e intérprete, trabalho com revisão e tradução de artigos científicos para diversas universidades do país. Eu tenho uma escola física aqui na cidade de São José dos Campos, no estado de São Paulo, e além disso, eu também trabalho em 3 cursinhos pré-vestibulares e preparatórios para escolas militares aqui em São José. Bom, pessoal, hoje eu tô aqui para fazer com vocês a revisão comentada da prova da AFA que aconteceu nesse final de semana passado. A minha avaliação da prova é que foi uma prova bastante difícil, um texto muito longo, muito cansativo, com muito detalhe, muitas palavras diferentes, um glossário bastante extenso, né? Quase 10 palavras no glossário. Tema, assim, interessante em relação ao do ano passado. O ano passado ele trouxe a questão da escassez de comida. Esse ano eu não sei se por conta dessa febre da Marvel, né, dos filmes de super-heróis e super-vilões, eles acabaram escolhendo um tema um pouco mais psicológico, e ele vai fazer aí um comentário e vai exemplificar, baseado em algumas teorias psicológicas, em alguns pensadores e alguns psicólogos, o porquê as pessoas se interessam tanto pela vida dos vilões, né? Pelos vilões, o que leva a gente a ter tanta essa curiosidade. Achei as questões assim de gramática bastante capciosas, o aluno tinha que prestar bastante atenção. Foram utilizados temas gramaticais aí como uso de auxiliar, os pronomes reflexivos, voz passiva, reported speech, que é o discurso indireto, né? E também algumas questões de vocabulário. No geral, achei uma prova difícil, achei uma prova cansativa. Para aqueles alunos assim que têm um nível de inglês um pouco mais intermediário, foi bastante sofrida, né? Mas espero que você tenha obtido sucesso aí no exame. Então, vamos começar a nossa revisão. Bom, pessoal, como eu disse aí na nossa introdução, o tema do texto da prova da AFA desse ano de 2019 era Por que os supervilões nos fascinam? Uma perspectiva psicológica. Então, o texto desse ano ele vai apresentar um estudo dos diversos motivos que nos levam a cada vez mais nos interessarmos por supervilões e o fascínio que eles exercem em todos nós. Bom, como eu já mencionei, um texto longo que trouxe muitas palavras incomuns no inglês mais cotidiano, como duel, lore, greedy, dreading, cheio de palavras com prefixos como unearth, unconstrained, unleashed, que eu já havia citado ali na nossa introdução, e uma linguagem mais de rua, como os itens 6, 8 e 9 do glossário. Bom, as questões de interpretação de texto na versão A eram as questões 33, 34, 37, 41, 44, 46, 47 e 48. E as outras traziam questões de gramática. A 35 cobrava o uso do auxiliar, a 36 era uma questão de discurso indireto, a 38 era de formação de pergunta, a 39 avaliava nosso conhecimento aí do uso dos pronomes reflexivos, a questão 40 trazia os condicionais, a 42 as conjunções e a 43 a voz passiva. Bom, pessoal, temos aqui então o nosso texto, como eu disse para vocês, um texto bastante extenso, né? Então aí 116 linhas, é uma coisa assim bastante incomum. Um glossário também bastante extenso, né? Vieram aí 10 itens nesse glossário, né? Trazendo aqui, como eu disse, na 6, na 8 e na 10, palavras um pouco mais coloquiais, né? Usadas na linguagem de rua. E vamos começar, então, a nossa correção. Aqui ele diz o seguinte, One of the messages below is mentioned in the text. Mark it. Uma das mensagens abaixo está mencionada no texto. Então, ele quer que a gente ache aí das 4 alternativas
o que é que foi mencionado. Então, na alternativa A, ele diz o seguinte: We have to face and know ourselves deeply in order to become better. Então, diz que nós temos que nos encarar e nos conhecer profundamente a fim de nos tornarmos melhores. Na B, in fact, we are conditioned to expect more from the heroes. De fato, nós estamos condicionados a esperar mais dos heróis. C, a psychological study states that people have been intrigued by the question whether we are affins or not. Um estudo psicológico afirma que as pessoas estão intrigadas com a questão se somos pessoas cruéis ou não. E a D, superheroes are empowered despite dominating the world. Os super-heróis são empoderados apesar de dominarem o mundo. Então, nesse caso aí, a minha alternativa correta é a alternativa A. We have to face and know ourselves deeply in order to become better. Onde é no texto que nós encontramos essa resposta? Bem ali, ó, na linha 14. We need to confront and understand our own hidden nature to grow as human beings. Então, nós temos que nos confrontar, né, que confrontar e compreender a nossa própria natureza oculta para crescer como seres humanos. Muito bem. Agora vamos lá para a questão 34. Na 34, ele pedia para a gente marcar a alternativa incorreta. Então, ele coloca aí uma cotação do texto. There's much more to our continued interest in supervillains than meets the eye. E ele queria que a gente colocasse ali qual é delas que não corresponde, que não parafraseia aquilo que está entre aspas, né? Então, ele diz assim, if there's more to something than meets the eye, se tem mais, né? Se vai além daquilo que os olhos podem ver, o que isso significa? Bom, alternativa A, it's more difficult to understand. Sim, se aquilo está além do que você pode ver, significa que é mais difícil de entender. A B aqui, no caso, é a alternativa correta, porque é o que traz a paráfrase incorreta da cotação, né? Do que está entre aspas. Você é consciente daquilo que está ao seu redor. Ele diz justamente ao contrário, né? A alternativa C, it involves more things than you thought at the beginning. Isso envolve mais coisa do que você imaginou no começo? Sim, se está além do que você pode ver, né? Envolve mais coisas do que você imaginou. E a D, the situation is not as simple as it seems to be. A situação não é tão simples quanto parece. Também cabe bem aí uma paráfrase dessa oração que foi tirada do texto das linhas 3 e 4 acima. Vamos lá, a questão 35. Essa questão 35, ela trazia aí um tema gramatical, que é a utilização dos auxiliares, né? E ele traz o do sublinhado aí. Not only do Lex Luthor, Dracula and Red Skull run unconstrained by conventional morality. E ele queria saber, né, o que esse do, para que ele está sendo usado aí em cima. Quando a gente fala de uso de auxiliares, né? A gente vai usar auxiliar quando a gente trabalha com interrogativa, a gente vai usar auxiliar quando a gente trabalha com expressar agreement e disagreement, né? Naquela questão do neither do I, so do I. A gente vai trabalhar com os auxiliares quando a gente trabalha com short answer. Tem várias utilizações aí em nosso auxiliar. Nesse caso aí, a gente tem uma estrutura em inglês que a gente chama de inversão, né? Então, ele está colocando lá o not only lá na frente, e aí o que ele faz? Ele traz o auxiliar do, porque eu estou me referindo a Lex Luthor, Dracula and Red Skull, então eu tenho aí, se eu tivesse que substituir essas três pessoas aqui por um pronome, seria they, por isso do,
e essa oração aí está no presente, ele vai trazer esse auxiliar para enfatizar o verbo no presente nessa estrutura inversa. Tudo bem? Porque se eu tivesse que colocar essa estrutura na ordem comum, eu escreveria assim: Lex Luthor, Dracula and Red Skull don't only run. Só que como eu peguei esse not only e joguei lá na frente, eu não vou começar com don't only, porque seria um imperativo. Quando eu começo com don't, ou é uma interrogativa negativa, ou é um imperativo negativo. Então, como aí eu estou trocando not only de lugar, né? O meu auxiliar, ele vai para depois do not only, para enfatizar, então, aí o meu verbo. Então, essa é a resposta correta da questão 35. Marque a alternativa, né? Mark the alternative which has the sentence below correctly reported. Marque a alternativa cuja sentença abaixo está corretamente reportada, ou seja, é uma questão de reported speech, né? É o discurso indireto. Então, ele diz assim: Is our fascination with the fantastic things healthy? Então, o que acontece aí? Eu tenho uma pergunta. Então, quando eu vou fazer o reported speech de uma pergunta, normalmente o verbo que eu vou usar é o ask. Então, a única alternativa que traz aqui o ask é a alternativa D. Então, vamos analisar se, nesse caso, as questões gramaticais se encaixam. Porque se eu tenho aqui o verbo to be no presente, no reported speech, obrigatoriamente, eu tenho que jogar esse verbo no passado. Então, ask if people's fascination with fantastic things was healthy. Muito bem. Então, ele traz aqui não só o verbo que indica o report, que é o ask, como também traz o was no passado. Bom, a questão 37. A questão 37 envolvia a interpretação de texto. Então, according to what drives people's interests in supervillains, the text mentions. De acordo com o que leva, né, do que guia o interesse das pessoas em supervilões, o texto menciona exatamente o que? B. The negative side people need to hide to grow as human beings. O lado negativo que as pessoas têm que esconder para crescer como seres humanos? Também não, né? A alternativa C, sim. The undisciplined principle controlled by society, trazida pelo Freud? Sim, essa é a alternativa correta. E a D, people's lack of necessity of food, security and love? Não. Então, agora eu vou explicar para vocês por que é que a alternativa C é a correta. Porque, de acordo com Pavlov, né, não é um conhecimento consciente dos super-heróis que reforça aquilo que a gente valoriza, né? E, na verdade, ele diz associate. Então, a gente faz uma associação com outras coisas que nós valorizamos, tá? Então, nesse caso aí, essa alternativa está incorreta. No caso da alternativa B, né, do Young, ele fala que o lado negativo da gente tem que ser escondido. Não, é ao contrário. Nós precisamos confrontar e entender a nossa natureza oculta, né, para crescermos como seres humanos. E aí, a alternativa D, ele diz que people's lack of necessity. Não é a falta de necessidade de comida. É justamente a necessidade de comida, de segurança e de amor. Então, por causa da palavrinha lack aí da alternativa D, a alternativa D não é a alternativa correta, tá bom? Então, vamos lá, seguimos. 38. The sentences below are used in the interrogative form. Mark the one that is grammatically correct. Então, aqui, de novo, uma questão de gramática. O
que vai avaliar o seu conhecimento em questões, em construir perguntas em inglês, né? Então, o que acontece aí? Bom, nós sabemos que quando a gente faz uma pergunta usando o WH, que é o pronome interrogativo, nós temos duas opções. Ou a gente trabalha com o WH, o auxiliar, o sujeito e o verbo, né? Quando nós estamos procurando alguma informação como onde, quando, porquê. Ou então nós trabalhamos com o auxiliar, Ou então nós trabalhamos com o pronome interrogativo, fazendo a pergunta direto para o verbo quando eu quero encontrar o sujeito da oração. Então, aí, o que acontece? Se eu estou trabalhando uma pergunta, né, com a estrutura pronome interrogativo, auxiliar, sujeito e verbo, esse verbo obrigatoriamente tem que estar no infinitivo. Então, baseado nisso, a questão A não está correta. Por quê? Se eu estou dizendo why does evil itself intrigues us, esse verbo aqui não pode estar com ES. Por quê? Toda vez que eu uso um auxiliar, o meu verbo volta para o infinitivo. Então, o que está errado aqui é esse S no verbo. Na questão B, who run unconstrained, eu estou fazendo a pergunta direto para o verbo. Então, eu quero achar o sujeito dessa oração. A questão é que todas as vezes que eu faço a pergunta para o verbo, esse verbo obrigatoriamente tem que estar na terceira pessoa. Então, aqui, para que essa questão estivesse correta, eu teria que ter o S no verbo, who runs. Da mesma forma, a questão C, olha, who exists, não posso, teria que ser who exists. Logo, a alternativa correta é a alternativa D, porque ele traz aí what drives, o que guia, né, o nosso interesse nos superhuman bad guys, né, nos super vilões. Então, aqui eu tenho gramaticalmente correto o uso do pronome interrogativo mais o verbo na terceira pessoa, numa pergunta onde eu preciso descobrir o sujeito da oração. 39. Marque a opção, né? Mark the option in which the underlined word makes it clear that the subject and object are the same. Muito bem. Então, aqui também é uma questão de gramática. E ele quer que a gente coloque a utilização do pronome reflexivo quando esse pronome reflexivo se refere ao sujeito da oração. Porque nós sabemos que quando nós utilizamos os pronomes reflexivos, eu posso usar o reflexivo para enfatizar, né, aquele substantivo ao qual ele se refere, que é o que acontece aqui na alternativa A. Então, ele diz assim, they exist outside the limits of reality itself. Então, da realidade por si só. Então, esse pronome reflexivo aqui, ele está fazendo referência, ele está enfatizando o substantivo reality, que também acontece na alternativa B, né? Então, like entertainment, strength, freedom of the heroes themselves. Então, dos heróis por si mesmos. Então, aqui o reflexivo também está enfatizando o substantivo heroes. Já na alternativa C, esse aqui significa a palavra alto, né? Então, ele também não está relacionado aí com um sujeito. Logo, a nossa alternativa correta é a alternativa D. All characters assert themselves in any given story. Então, esse themselves aqui, ele está referindo-se a todos os personagens, que é o sujeito dessa minha oração. Então, nesse caso, né, o meu pronome reflexivo, ele está relacionado ao sujeito da oração. 40. The sentence,
Abraham Maslow held that people who haven't met their most basic needs will have a difficulty maturing. Means the psychologist believes that. Então, nessa oração, o que acontece? A primeira coisa que ele vai avaliar aí é a tua capacidade de paráfrase, né? Porque ele te dá uma cotação e ele quer que você diga o que significa aquilo que ele disse. Então, você vai ter que parafrasear aquilo que ele disse. Ou seja, dizer a mesma coisa de uma forma diferente. Ao mesmo tempo, ele vai trazer aí para você o uso dos condicionais. Porque ele vai começar todas as alternativas usando if e usando unless. Então, nesse caso, o que acontece? Eu preciso, além de saber o que é if, eu tenho que saber o que é unless. E a gente sabe que unless é a mesma coisa que if not, certo? Então, ele diz o seguinte, na primeira alternativa aí, se as pessoas não se tornam maduras, elas terão problemas em alcançar as suas necessidades básicas. Não é isso. Aí acima, ele diz que as pessoas que não alcançam as suas necessidades básicas terão dificuldade para amadurecer. Então, a alternativa A não diz isso. Bom, a alternativa B diz que se o Abraham Maslow não tivesse suprido suas necessidades básicas, as pessoas teriam tido dificuldade em amadurecer. Não, nada disso. A C, que é aí no caso a minha alternativa correta, diz o seguinte, a menos que as pessoas, né, atinjam todas as suas necessidades básicas, amadurecer não será fácil para elas. Então, essa alternativa é a minha alternativa correta. E a D diz que, ao menos que as pessoas consigam suas necessidades básicas, eles não terão dificuldades para amadurecer. Então, aqui o que está errado, esse é o want, né? Ele teria que, para essa questão estar certa, eu teria que ter um will aqui. Tudo bem? Espero que você tenha entendido aí. Essa foi bem difícil, né? Tinha que pensar um pouquinho aí. Bom, vamos lá. A questão 41 dizia assim, identify the option that summarizes the item freedom, nas linhas 53 e 63. Então, a gente tinha que aí identificar, né, o item que descrevesse, que resumisse freedom. Então, pessoal, no caso dessa 41, a alternativa correta, no caso aí, pessoal, a alternativa correta é a alternativa B. Então, ele diz que nós procuramos a supervilania a fim de sentir que nós podemos nos comportar da forma como nós queremos. Aonde é que você achava essa resposta? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Então, olha só. Aqui eu tenho a palavrinha freedom, né? É onde começa a descrição da questão da liberdade. E aí, a resposta tá aqui, ó. As much time as supervillains spend locked up, they seem to escape as often as they please to run unconstrained by rules and regulations. Então, o que ele fala aí? Ele fala que os supervilões, eles podem até passar um tempo presos, mas parece que eles sempre escapam quando eles querem, né? E aí, sem limitações pelas regras e pelos regulamentos. Então, assim, ele faz o que ele bem quer e o que ele bem entende. Então, é aí onde ele coloca o freedom associado aí aos supervilões. Então, é por isso que a alternativa correta aí da 41, né, é a alternativa B.
A alternativa A, ela diz que nós precisamos obedecer regras e regulamentos que são que os super empoderados, né, que os personagens super empoderados também seguem, não é essa. A alternativa C, supervillains shouldn't insult our heroes, diz que os supervilões não deveriam insultar os nossos heróis, então não tem nada que ver isso. E a alternativa D diz que nobody can arrest a superhero or a supervillain, que ninguém pode prender um superhero ou um supervilão. Justamente naquele pedacinho que eu mostrei para vocês, ele diz, né, que até se pode prender lá o Superman com a Kryptonita e tal, mas desde que ele se permita ser preso, né? E que supervilões, eles fazem o que eles bem querem. Eles são presos, eles ficam o tempo que eles querem, conforme a gente já exemplificou ali em cima. Então, vamos lá. Questão 42. Wonder Woman and Captain America can do any crazy thing, whereas those dressed as villains get too wild. The highlighted word is closest in meaning to. Muito bem. Então, aqui, primeiro, a gente tem que entender o que ele está dizendo, né? Que a Mulher Maravilha e o Capitão América não pode fazer nenhuma loucura, enquanto aquelas pessoas vestidas como vilãs podem ficar malucas, né? O que acontece aí? Na verdade, esse whereas, ele está dando uma ideia de oposição, né? Você veja aí que a Mulher Maravilha e o Capitão América não pode, enquanto aqueles que são vilões podem. Então, nesse caso aí, o que vai substituir bem essa palavrinha whereas, que é uma conjunção, vai ser o but, que é a minha conjunção adversativa. Então, a minha alternativa correta aqui é a alternativa A. 43. Marque a opção na qual a sentença é um exemplo de voz passiva. Então, aí, mais uma vez, né? A 42 foi uma questão de gramática, de conjunção, e a 43 está trazendo a voz passiva. O que a gente sabe, aluno, sobre a voz passiva? Que a voz passiva é uma combinação do verbo to be mais o verbo principal da voz ativa no particípio passado, que é a terceira coluna. Então, é só a gente começar a procurar aqui nas alternativas, né? Sujeito, Sigmund Freud, viewed, human nature. Então, viewed aqui está na voz ativa, eu tenho um verbo regular no passado, acrescido de ed. Da alternativa B, eu tenho aqui people who haven't met. Haven't met é o meu present perfect, né? O have funcionando como auxiliar e o verbo meet na terceira coluna do particípio passado. Muito bem. A C, que é a minha alternativa correta, vamos marcar ela aqui. Ela é a minha alternativa correta. Ela vai trazer humans have been captivated. Então, aqui os humanos são cativados, tá vendo? Então, o que acontece aqui? Eu tenho o have been, que é o verbo to be no present perfect, mais um verbo de ação na terceira coluna no particípio passado, acrescido aqui do ed. Então, logo, essa alternativa é uma alternativa que traz aí a oração na voz passiva. E a D, só para a gente tirar a prova dos 9, we have needed heroes. Então, aqui eu tenho, de novo, o present perfect, o verbo have como auxiliar e o need na terceira coluna, que é a coluna do particípio passado. Questão 44. In the paragraph, better villain equals better hero, nas linhas 80 a 84, o autor não faz o quê? Então, essa questão, pessoal, era uma questão também bastante capciosa. Por quê? Porque, na verdade, ele disse assim, ó, in the paragraph. Então, ele não quer que você analise essa oração. Ele não quer que você diga o que essa oração significa. Ele quer que você vá lá no parágrafo e analise as linhas das linhas 80 até 84, para que você possa dizer, né, o que ele não faz aí nesse pedacinho do texto.
Então, o que acontece? Vamos fazer o seguinte, vamos lá na linha 80 a 84 para a gente dar uma olhadinha aí no que ele diz. Então, olha só, vamos aqui grifar as linhas, né, que nós vamos analisar, certo? E aí, ele coloca assim, ó, better villain equals better hero. Então, o que ele faz na alternativa A? Ele está dizendo que faz uma comparação. Vamos ver se aqui tem alguma comparação. Sim, né? Ó, a hero only appears as heroic as the challenge he or she must overcome. Então, eu tenho sim uma comparação. Depois, o que mais que ele faz aí? Ele coloca lá, great heroes require great villains. Então, ele está dizendo aí que os grandes heróis necessitam de grandes vilões. Então, ele expressa aí uma necessidade, certo? E aí ele diz assim, without super criminals, the world's finest heroes seem like overpowered brutals, nabbing thugs unworthy of them. Então, nesse caso aí, o que ele está fazendo? Ele está descrevendo os personagens. Então, ele coloca lá, super criminals, overpowered, brutes, né? Então, ele está dando característica dos personagens. Logo, vamos voltar lá na nossa questão. O que é que ele não faz nessas linhas, né? É colocar aí um número de características. Ele não faz isso, ele faz uma comparação, ele indica que algo é necessário e ele descreve aí os personagens. Tudo bem? Vamos lá? Estamos quase acabando. Na 45, a questão 45 era uma questão de vocabulário. As questões de vocabulário, aluno, vai depender um pouco aí da sua malandragem, né, e da sua esperteza. Por quê? Porque nem sempre ele vai colocar lá no texto ou na questão da prova uma palavra que a gente conhece. Né? Na maioria das vezes ele vai colocar alguma coisa que não é corriqueira, que não é comum. Porque ele vai exigir um pouco da gente a nossa compreensão do texto como um todo. Então, ele colocava ali a palavra greedy, né? Greedy details, e colocava lá harmful, que é danoso, unknown, que é desconhecido, unpleasant, que é desagradável, but true, mas verdadeiro, e impossible. Então, aí, o que acontece? A gente tinha que pegar algum elemento das redondezas da onde essa palavra se apresenta, para a gente poder deduzir talvez o que ela fosse. Então, no caso aí, se você foi esperto e você olhou aqui o verbo repulse, que é causar repulsa, o que causa repulsa na gente? É algo danoso, algo desconhecido, algo desagradável, né? Algo impossível. Então, dentro do contexto, e por ele estar usando aí um verbo repulsa, né? Alguns detalhes quando esses gritty, que a gente ainda não sabe, a gente tem que adivinhar o que é essa palavra. Esses detalhes nos causam repulsa. Poderia, talvez, você pensar assim, é uma coisa danosa causa repulsa. Mas o que te causa mais repulsa? Uma coisa desagradável ou uma coisa danosa? Então, aí nesse caso, você ia ter que usar um pouco da sua esperteza e da sua malícia para deduzir que a resposta correta é a alternativa C, né? Uma coisa desagradável, mas que é verdade. Tudo bem? Vamos lá. 46. Leia as orações abaixo e marque a opção que contém as corretas de acordo com o texto. Então, isso aqui era uma questão de interpretação de texto. Então, vamos lá. Olha só. Ele dizia o seguinte. Número 1. Vulnerable people may have their self-esteem affected.
Isso, tá correto, essa alternativa. Depois ele diz assim, everybody is infatuated with antagonists. Não é todo mundo, né? São algumas pessoas. Então, é not everybody. Por isso que essa aí não está correta. Na 3, ele diz assim, in a psychological perspective, anti-heroes aren't despised at all by the public. Essa aí está correta. Está dizendo que numa perspectiva psicológica, os anti-heróis não são desprezados por todo o público. Então, essa aí já está correta. Não é todo mundo que despreza os anti-heróis. Tudo bem? Então, até agora, a 1 e a 3 estão corretas. O autor, the author reminds us that funny writers created supervillain stories. Na verdade, essa 4, ele pega essa palavrinha funny para confundir você com comic. Porque, na verdade, ele fala de comic books, comic writers. E comic não é de cômico de engraçado, é de quadrinhos. Então, ele confunde você aí com a palavrinha funny. Então, a alternativa 4 está incorreta. E aí, we have cherished defeated heroes and victorious anti-heroes. Então, diz aí que a gente tem um carinho pelos heróis derrotados e os anti-heróis vitoriosos. Não, ele não diz isso, né? Então, na verdade, a minha alternativa correta aí é a alternativa B. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Alternativa B. Na 47, ele diz assim, one of the statements below lacks the content of the text. Mark it. Então, ele diz que uma das orações abaixo não está contida no texto. Certo? Então, vamos lá. Na primeira, na A, ele diz o seguinte, our curiosity makes us wonder what we've already understood. Sim, isso aí a gente encontra lá na linha 95. A alternativa B, according to the author's perspective on superheroes, they can be both heroes and villains. Então ele está dizendo aí que, de acordo com a perspectiva do autor, os super-heróis podem ser tanto heróis como vilões cruéis. Não, herói é herói, gente. Então essa alternativa aqui não tem nada a ver com o texto. Mas vamos checar a C e a D. Na C diz, heroes depend on villains to succeed. Sim, isso aí a gente encontra lá na linha 82. E a última, a part of our unconscious mind would desire to be a villain. Sim, essa afirmativa aí a gente vai encontrar lá na linha 26. Certo? E agora a nossa última e derradeira questão aí. Vamos lá. The author concludes that. O autor conclui que, muito bem, superheroes have been the supporting cast, not the stars anymore? Não. Ele não diz que os super-heróis são sempre o elenco de suporte, o principal, que eles não são mais as estrelas. Eles continuam sendo as estrelas. B. Our motivations for seeking out supervillains are originally unhealthy. Nossas motivações para procurar por supervilões são originalmente unhealthy. Unhealthy quer dizer que não é saudável. Não, ele não conclui isso. Ele diz que, às vezes, é até um pouco saudável. C. Supervillains are created to prove how heroic and powerful the superhero are. Sim, isso aí é a alternativa correta, que os supervilões são criados para provar quão heróicos e poderosos os super-heróis são. Então, a alternativa C é a alternativa correta.
Vamos checar a D. Comic book writers create supervillains to overcome superheroes. Então, os escritores de histórias em quadrinhos criam os supervilões para superar os super-heróis. Não, de forma alguma. Eles continuam afirmando que os super-heróis sempre são super-heróis e que por mais que supervilões eles tenham um certo poder, o bem sempre vence o mal. Espero que você tenha gostado da nossa revisão. Se você gostou, dá um joinha. Se você não gostou, coloca um negativo aí pra gente saber. Poste seu comentário, né? Se você quiser entrar em contato comigo, o nosso e-mail tá aqui embaixo, tá? Você pode me mandar e-mail aqui, qualquer pergunta, qualquer questão. Se gostou do nosso vídeo aí, dá um joinha, curte aí, se assina no nosso canal para você receber as nossas novidades, tá bom? E espero que você tenha obtido sucesso nessa prova. Um grande abraço, até mais, tchau!